Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo da MCT no YouTube e a gente vai continuar a nossa sequência de vídeos que dão dicas aí para você sobre como se preparar melhor para processos seletivos. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre storytelling. Era uma vez um menino que estava ali, blá 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 blá. Pois é, storytelling é a arte de você contar uma história. E eu quero explicar para vocês o porquê que isso é algo que funciona e que você tem que usar não só nas entrevistas, mas em tudo que for possível na sua vida. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve nesse canal aqui, dá um like, assim você nos ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E se inscrevendo no canal, você consegue receber esse vídeo assim que a gente postar ele na próxima semana. Voltando ao nosso tema central, o storytelling é uma técnica que permite com que você consiga contar uma história engajando o público e com isso se tornando uma pessoa mais interessante. O ser humano, naturalmente, ao longo dos tempos, ao longo da história, nós gostamos muito de ouvir histórias de outras pessoas. Vocês certamente devem se lembrar de um amigo ou um parente que é muito bom contando as histórias. Às vezes é uma história simples, uma história comum e essa pessoa tem o dom, né? Tem as habilidades ali para conseguir fazer com que aquela história se torne algo interessante. E se você parar para pensar, essas pessoas que contam as histórias, elas parecem ser muito mais interessantes do que as demais. Mas na verdade, elas sabem colocar ali o storytelling para funcionar a favor delas. E se você conseguir entender a técnica de storytelling e colocar isso dentro do processo seletivo, colocar isso ao longo da sua carreira, você vai se destacar como um profissional. Indo para a parte prática, a gente vai falar aqui como que funciona o storytelling. O storytelling, ele tem a mensagem central, que é o final, né, que é a moral da história, e tem também o herói, que está no centro de tudo. E esse herói, ele vai começar sendo descrito, né? Então, era o Joãozinho. O Joãozinho, ele tinha 11 anos e era uma época que estava muito frio porque tinha acabado de entrar no inverno e estava começando a nevar. E o Joãozinho, naquele dia, tinha que ir até a floresta e ele tinha que pegar lenha para a família dele. Pois bem, você conta uma história, você coloca ali um cenário para que as pessoas imaginem o que o Joãozinho tá passando. Então o Joãozinho, ele tem que pegar lenha para a família dele, ele tá passando frio, ele tá inverno e o Joãozinho vai para o meio da floresta. Pois bem, essa primeira parte é importante para descrever qual é o cenário e fazer as pessoas se engajarem se imaginando ali na situação do Joãozinho. Depois, mais para frente, a gente vai ter o desafio, né? O perigo que vai acontecer pro Joãozinho, né? Aí colocando um pouco o perigo para vocês, o Joãozinho, enquanto ele estava indo para a floresta, ele pegou e ele encontrou um urso enorme que começou a correr atrás do Joãozinho. E aí você coloca ali um drama, né? Você coloca alguma coisa que deu errado no meio do caminho, né? Mas aí o herói, ele vai se destacar, né? Aí você vai colocar a terceira parte, que é o quê? Joãozinho, ele era muito bom subindo árvores, escalando árvores, e ele foi e fez isso. Ele subiu na maior árvore que ele pôde subir e o urso ficou intimidado e começou a pular e ficar rosnando. Joãozinho ficou lá em cima da árvore esperando até que o urso fosse embora e o urso ficou por mais 5 horas esperando o Joãozinho. Você vê? Tem que ter um pouco de drama, tem que ter ali uma reviravolta na história e por fim, né, vai ter uma resolução, que é o quê? Que é o Joãozinho levando a lenha para casa, que é esse o objetivo da história. E aí você vai colocar, nossa, Joãozinho, depois de 5 horas, ele pegou e ele começou a jogar alguns gravetos na cabeça do urso, o urso se assustou e ele foi finalmente embora. E com isso, Joãozinho pegou as lenhas e foi para casa dele e naquela noite eles puderam ter aquecimento e puderam ficar ali no conforto na frente da lareira. Legal, essa é a história, você tem que contar uma história simples. Eu poderia falar assim, ó, o Joãozinho, a mãe dele mandou ele ir lá pra floresta pegar lenha. E ele pegou e foi. No meio do caminho, sabe o que aconteceu? O urso apareceu, o Joãozinho ficou doido, ele ficou com medo, subiu na árvore. E deu certo, porque depois ele ficou um tempo lá na árvore, desceu da árvore, foi para casa, trouxe a lenha. Você entendeu que quando você coloca alguns detalhes, alguns elementos, você faz com que a sua história tenha muito mais engajamento, que seja uma história muito mais interessante. Por quê? Porque as pessoas conseguem usar a imaginação delas
para ver, para visualizar aquela história que você está contando. E aí você deve estar se perguntando agora, como que isso entra dentro de uma conversa profissional, de uma entrevista, como que isso pode me ajudar a conseguir coisas diferentes na minha carreira? E aí eu vou contar para vocês aqui algo que eu falei, eu usei esse storytelling aqui numa entrevista que eu fiz para a Amazon, na Irlanda, no ano de 2020, no ano passado. Então, como que foi? Me perguntaram sobre um exemplo onde eu peguei e eu fui um Customer Hero, eu fui um herói para o cliente. E eu contei a seguinte história. Era um dia de manhã, eu estava indo para o trabalho, eu estava dirigindo. De repente eu recebi uma ligação do gerente sênior do nosso maior cliente. E esse gerente sênior estava desesperado. Ele pediu para que eu ajudasse ele, porque todas as fábricas desse cliente tinham sido infectadas com um ransomware e esse vírus estava se espalhando rapidamente pelas máquinas da LAN do cliente. E isso representava um risco potencial, porque se espalhasse para mais fábricas ia aumentar o prejuízo. E ele então pediu para que eu pudesse ajudar ele. E eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer com os meus analistas, com os meus engenheiros, para que a gente possa pegar e ajudar. Chegando no escritório, eu peguei e eu tive uma conversa longa com os meus engenheiros para que a gente pudesse chegar a uma solução. E aí eu liguei para o cliente e eu falei para ele que a única solução possível era se a gente isolasse a rede, a parte LAN da rede deles e deixasse só os roteadores conectados na rede, mas isolasse a parte de LAN. E o cliente foi um pouco relutante, mas ele aceitou. E depois disso, a gente conseguiu evitar com que o cliente perdesse centenas de milhares de dólares. E nós fomos, inclusive, premiados na frente do nosso presidente quando ele foi visitar o Brasil, o nosso escritório no Brasil. Então você vê que é uma história que eu vou contando ali, ela tem que ter drama, ela tem que ter engajamento, tem eu dirigindo, tem eu indo para o trabalho, porque quando eu falo que eu estou dirigindo, eu estava dirigindo, você já me imagina dirigindo ou você se imagina dirigindo e indo para o trabalho. E isso faz com que as pessoas se sintam na posição do herói, na posição ali de quem está no centro da história e facilita demais o engajamento, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, eu falo para você que tem muito mais conteúdos com técnicas como essa daqui de storytelling dentro da MCT. Então não deixe de conhecer a MCT, venha fazer parte da MCT, porque dentro da MCT a gente prepara você com soft skill, com hard skill e tudo que você precisa, não só para conquistar um emprego novo, um espaço no mercado, mas para você se destacar como profissional. Então clica aqui, ó, o link da MCT está aqui embaixo na descrição do vídeo, não perca essa oportunidade. E se você ainda não deu like, dá um like aí, assim a gente consegue distribuir esse vídeo para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!